A sentença da cruel condenação de um profeta que fugiu no furor das ondas foi receber a merecida punição. Enviei, meu Senhor, a mensagem anunciar, a mensagem do Evangelho eu irei anunciar. Não me deixe, pois fugir de fazer o mundo ouvir boas novas que eu devo proclamar. Mas o peixe que eu trago, preparado por seu Deus, o profeta arrependido então orou para perdão dos erros meus. Posso em Nínive pregar, pois o peixe em terras Jonas foi deixar. Enviei, meu Senhor, a mensagem anunciar, a mensagem do Evangelho eu irei anunciar. Não me deixe, pois fugir de fazer o mundo ouvir boas novas que eu devo proclamar. Aleluia! Glória a Deus. Irmão Júlio é compositor, viu? Que hino bonito? Tá bom, vamos dar uma que vai com a palavra. Amados, eu estou aqui com algumas homenagens, né, que o encontro está fazendo aos semeadores da palavra de Deus, membros da família que são semeadores da palavra de Deus. Com certeza, muitos outros serão mencionados no próximo encontro, pela dificuldade, né, de contato, de saber, enfim. Mas eu tenho aqui em mãos pessoas que foram amigos da família e que pastorearam a igreja aqui em Guarataia. Então eu tenho aqui o pastor Zorobabel. Eu gostaria de chamar o pastor Zorobabel, está aqui, né? Então ele mesmo vai receber a homenagem amigo da família em Guarataia. Muito obrigado. O pastor Zorobabel é o atual pastor aqui, né, da igreja em Guarataia. Também, aqui, amigo da família em Guarataia, eu penso que ele não foi pastor aqui, mas também está sendo homenageado. Pastor Adiel Lousada. Ele não está aqui, e eu acho que não tem nenhum parente mais próximo, filho, né? Mora aqui, ó. Está querendo receber a homenagem, passar para ele. Muito bem. Já recebe a homenagem dele, entrega lá, tia Adiel. Também o pastor Augusto. Aqui tem, né, Paulinho, tem Gelsa, tem Valbinho, Elaine, Gelsa daqui, Paulinho daqui, cadê Paulinho? Paulinho e Gelsa, né, os dois. Paulinho aí não? Ah, então tá. Então vou entregar a Gelsa, nora, né, do pastor Augusto, a homenagem. Também, queridos, eu acho que a Gelsa também vai receber esse daqui, do pastor Cássio, amigo da família. Vem amanhã. Vem amanhã? Vem amanhã. A quem? A filha vem amanhã. E a esposa dele. A filha e a esposa. Então acho que vai ficar para entregar amanhã, né? Ok. Tem também o pastor Eugênio. Tem alguém do pastor Eugênio aí? Jane mora perto, então. Pastor Eugênio? Sim, já vai entregar. Do pastor Vivaldo. Tem alguém do pastor parente, do pastor Vivaldo, que está aí? Não, então o pastor Vivaldo também será entregue posteriormente. E aqui
chamar o pastor Henrique, que também é o pastor Henrique, da família. Aqui, pastor Henrique. Sim. Vem cá, agora você. Só que eu dei direito aqui, ó. Tira aí, e antes de entregar ao pastor César, né, e a Débora, eu gostaria de ler aqui os membros da família semeadores da palavra de Deus e que com certeza no próximo encontro teremos mais. Ana Maria, né, de Aganinha, com o pastor Adiel. Nice, com o pastor Paulo. Edelma, com o pastor Silvio. Elisete, com o pastor Paulo. Pastor Oséias, com Arlene. Elianai, com Vlad. Com Vlad. Onalita, que está aqui, não é? Wanda. Tio Felipe. Aldileia com Zorobabel. Não, Aldileia, a gente tem pedido para você tirar foto junto com o Zorô, né? Esther com o pastor Manel. Marilene com o pastor Cláudio. Miriam também que está aqui. Dalva também que está aqui. Mateus, filho de Jerima. Pastor Henrique Beatriz. Pastor Vinícius, né? Miriam está aí, que é a mãe dele, com a Thalita. Pastor Vinícius com a Thalita. Elilce com o pastor Luiz. Pastora Débora com o pastor César. Então eu quero entregar a pastora Débora com o pastor César. Quero chamá-los para vir aqui para receber, então, essa homenagem, finalizando assim a homenagem de hoje. Vou dar uma palavra para amados. Boa noite. É uma alegria muito grande rever velhos amigos, né? E sendo parentes da minha esposa, são meus parentes também, amém? Porque nós fazemos parte de uma grande família, não é isso? Então eu tenho recordações muito grandes da época que nós namorávamos, né? E estávamos aqui nos períodos de férias, né? Nos alegrando aqui com os irmãos, jogando aquele futebol com o Isaac. Cadê o Isaac? Aquela turma que jogava futebol comigo, eu só identifiquei Isaac. Mas é uma época muito gostosa, né? Então, que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês aqui, cada família aqui representada. E nós hoje fazemos parte da comunidade evangélica Famílias para Cristo. É um ministério voltado para famílias. Porque uma igreja cuja família as famílias estão destruídas, ela também será destruída. Uma igreja forte, ela tem que ter bases familiares fortes. Esse é o nosso ministério. Buscando o trabalho de restauração das famílias, porque ela representa a célula máter, né? A célula principal da sociedade e a base da igreja. Que o Senhor esteja abençoando vocês, a cada família aqui, e que esses laços de amor possam estar a cada dia sendo cada vez mais fortalecidos no doce nome de Jesus. Amém? Vou aproveitar a pastora Débora aqui, tá? Você vai estar com a palavra. Oi, amados, meus lindos, amados do Senhor. É muita alegria, realmente. Eu não sei nem como estou aqui. Eu estou sentindo até uma dorzinha no coração mesmo, no músculo do coração. Mas porque é muita emoção. Quando eu cheguei aqui, que eu revi pessoas, havia pessoas que eu não via cerca de... não pense que eu sou velha, não, tá? Mas eu acho que tinha pessoas aqui que eu não via há uns 40 anos. Porque eu estou com 52, falando. 52 anos é muito tempo. E quando eu cheguei aqui, a última vez que eu estive foi na morte do meu pai velho. Né? Para quem não me conhece, eu sou Débora, filha da Jocília, né? Da conhecida mocinha, né? Nossa querida mocinha, né? E é muita dificuldade que a gente chega até aqui e lembrar, né? Ver os queridos, ver os amados aqui, a minha tia Josélia, né? Das irmãs da minha mãe, só tá a tia Josélia, das meninas, né?
E dos meninos, eu acho que estão todos aqui, os 4, né? Estão aqui, né? E quando eu cheguei aqui, uma coisa que vocês vão rir, que eu me lembrei da campainha do tio Felipe. Ai, que saudade daquela campainha. Aquela campainha que batia aqui na mesa. Cadê aquela campainha, gente? Não, vocês vão dar conta dessa campainha, porque essa é histórica. Ali atrás tinha uma talha. E aquela talha fazia um barulhinho com uma canequinha de alumínio. Quando estava no final, que não tinha mais água. Ah, meu Deus, que coisa, né? E a gente sempre inventava de tomar água, né, amados? Mas era tão bom aquele tempo, queridos. Era muito bom. E eu tenho muita saudade, realmente. Infelizmente, a gente veio aqui, no meu caso, veio aqui num momento de muita dor, que meu coração está partido, mas eu tenho certeza que a mamãe está com o Senhor nos braços do Senhor, e se ela estivesse aqui, com certeza ela estaria muito feliz por rever todos vocês. Vocês são os meus amados, são amados do Senhor. Eu os amo de verdade, no amor de Jesus, e eu quero vê-los muitas e muitas vezes dentro desse encontro e em outras oportunidades, porque ultimamente a gente só estava se encontrando em oportunidades fúnebres, né? E acontece que a gente, por não se ver há muito tempo, acabava tendo as oportunidades, a gente chorava quando via ali. Daqui a pouco a gente se esquecia, porque não caiu a ficha. Quando a gente chegava lá fora e encontrava um e o outro, se abraçava, começava a lembrar das coisas. Meu Deus, a mamãe morreu. Meu Deus, eu tenho que lembrar de novo que a mamãe morreu. Não é verdade? É muito complicado isso, tem muito pouco tempo e a minha cabeça ainda está muito ainda. Estou tendo muita dificuldade. Eu creio que amanhã, né? Amanhã será amanhã, eu creio que amanhã os meus irmãos estarão aqui. Eu soube que o papai já esteve aqui hoje cedo, né? E meu irmão. E eu quero deixar uma palavra para os amados irmãos que se encontram em Isaías. Deixa eu colocar óculos, que agora eu uso óculos, né? Ai, meu Deus, esse óculos. Isaías 43. Silêncio, Felipe. Ai, meu Deus. Vamos ler Isaías 43, amados. Vou ler o versículo 18. Isaías 43, 18. Isaías 43, 18 e 19. Posso ler? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não a percebeis? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Assim diz o Senhor. Irmãos, a gente vive muitas vezes de coisas antigas, de lembranças antigas, de fatos antigos, de fotos antigas, relendo ontem a história, né, da família que a minha nora tirou para mim, puxou na internet para mim, porque eu não mexo no computador, ainda eu sou muito burra no computador, e não mexo, eu tenho medo, aquilo pega a gente, eu não sei o que é aquilo. Vocês nunca vão me encontrar lá, se vocês me virem, porque alguém colocou, porque eu não chego perto daquilo. Um dia eu vou chegar em nome de Jesus, que eu vou precisar, mas ainda não chego perto. Então, tenho resistência a ele ainda, não tenho vergonha de dizer, eu sou uma velha retógrafa, nesse ponto eu sou retógrafa. Então eu relendo, ela me deu outras as páginas, eu fiquei até quase uma hora relendo as histórias e me emocionei muito, me lembrei de muita coisa, e o Senhor vai trazendo, né? Vai trazendo à nossa memória aquilo que estava um pouco esquecido, aquilo que parecia que estava apagado, mas a palavra de Deus diz aqui, e diz para cada um de vocês: eis que eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Essa coisa nova não é esse encontro só não, amados. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Revermos o rosto que nós não vimos há muito tempo. Lembrarmos de histórias, lembrarmos com saudade das coisas engraçadas, dos causos, né? E quantos causos, né? Quantas coisas. E queremos, dentro dessa abertura, parabenizar principalmente o Gabriel, que eu não conhecia, filho da Marilena, nossa amada, e o Paulinho, que estão à frente. Eu sei que muitos outros estão, né? Mas eu, de frente, eu sei que eles estão os dois. Parabenizar por essa iniciativa maravilhosa. Que o Senhor continue dando, iluminando a vida de vocês, trazendo isso, porque isso é muito importante. Porque nessa questão, não só de revermos as pessoas, mas o Senhor vai trazendo à luz coisas que nós não percebemos. Coisas que muitas vezes nós só paramos para pensar quando acontece uma tragédia. Então a gente para, aconteceu.
Perceba que no momento da morte é o momento em que a gente mais reflete a vida, em que a gente mais valoriza a vida. Mas nós temos que valorizar a vida quando estamos vivos. Você, filho, você, filha, tem que valorizar sua mãe e valorizar o seu pai enquanto ele está vivo. Você tem que dar flor à sua mãe enquanto ela está viva. Quando aquela coroa de flor chegou para minha mãe, que meu pai providenciou, eu pensei, meu Deus, graças a Deus que muitas vezes eu dei florzinha à minha mãe, que eu sou apaixonada por planta, né, amado? Sem nome de tudo quanto é planta. E às vezes eles pensam que eu estou inventando, né, nomes, né? E aí eu sempre dei flores a ela, sempre presenteei, sempre conversei, sempre disse que a amava, né? Então a gente precisa fazer isso. Esteja perto da sua mãe, diga que a ama, sinta o cheiro da sua mãe, né? Depois que morre, fica mamãe mexendo naquele cabelinho tão... meu Deus, o cabelinho é dela, tão fininho, fiozinho, e a gente às vezes não sabe a textura do cabelinho da nossa mãe, do cabelinho do nosso pai. A gente não sabe a pele, como é a pele da nossa mãe, nunca tocou a nossa mãe e nosso pai. Corte a unha do seu pai, corte a unha da sua mãe, limpe os ouvidos do seu pai, faça coisas, limpe o umbiguinho dele, porque a barriga não deixa. Limpa o umbigo do seu pai, pega um cotonete, passa óleo e vai limpar o umbigo do seu pai. São coisas, são gestos que a gente ensina, que são gestos de carinho que você tem no dia a dia, às vezes não tem oportunidade, a barriga já caiu, a marquise caiu, e não tem mais como ele ver a barriguinha, o umbigo fica difícil, né? Vai ver se tem problema no meio dos dedinhos dos pés, faz cafuné, pinta o cabelinho da mãe, faça coisas, passa um leitinho de rosa, um cremezinho, coisas que não custam nada, mas que a gente tenta. Eu não posso mais fazer na minha mãe. Ai, meu Deus, como é difícil isso. Como é difícil. Eu não posso mais fazer. Quem pode, faça. Nossa, eu estou muito emocionada, realmente. É muito complicado. Mas façam isso, não perca essa oportunidade. Porque às vezes a gente Deus está fazendo as coisas no dia a dia, está mostrando no dia a dia, e a gente sofre quando está lá. Chegou a hora, agora eu vou lá, eu vou até o fim, eu vou até a hora que jogou a rosa, a última flor, não interessa mais. O corpo não está mais ali. Se ela buscou Jesus, se ela está com o Senhor, ela está nas mansões celestiais que Jesus preparou. Se não está, está no descanso eterno de qualquer forma, mas na morte eterna, um lugar que nunca mais nós sairemos, amados. Jesus disse que é um lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Nós temos noção de espaço físico, nós temos noção de nós podemos, colocamos nossos pés, nós temos noção de coisas que nós pegamos, mas é um lugar, é um abismo, é um lugar que nunca mais nós vamos sair. Nós às vezes nos queimamos um pouquinho, né? Um pouquinho de nada que a gente se queima, gente. É uma dor tão grande. E um lugar onde o fogo nunca vai se apagar. Vamos refletir sobre isso. Onde nós vamos passar a eternidade vai depender de nós. O que a minha mãe me deu, o que meus avós me deram, o que nosso bisavô nos deu, fundando essa igreja, fundando esse lugar. A história é linda, maravilhosa. Mas ele podia ter nos dado, e se nós não continuássemos, não quiséssemos esse Jesus na nossa vida, não ia adiantar nada para nós. Esse legado que nossos pais nos deixaram poderia não continuar se nós não quiséssemos. Como o pastor há pouco falou, ensina o filho, tem que ensinar desde cedo, tem que levar, a palavra fica. Eu hoje tenho os meus 2 filhos, Everton tem 28 anos, é fisioterapeuta, casado, tem a Maria Clara, filhinha de 4 meses, a Aline casou-se 1 ano atrás, com o Gustavo. Ele não tem filhos, 1 ano de casada, psicóloga, eles estão bem realizados profissionalmente, eles estão bem casados, graças a Deus, com todas as lutas, mas eles têm um legado que foi deixado por mim e por César, que nós não deixávamos de levar no pessoal dominical. Hoje eu não vou não, vem aquela fase de adolescência que diz, hoje eu não vou não, hoje eu não estou afim não, eu não tenho roupa não, porque não tem roupa da onde? Vamos embora agora. Quantas vezes eu dizia, pai, não tenho roupa, não vou para a igreja não. Vamos agora, uma sandália amarrada e outra desamarrada. Ia para a igreja com uma maluca, para puxar o cabelo no banho da igreja, mas eu tinha que ir. Enquanto você estiver sob o meu teto, sob o meu domínio, você tem que ir sim. E nós 5 estamos na presença do Senhor. E casamos com mulheres e homens de Deus. E nossos filhos todos, até a Raquelzinha questionou o pastor, quero me batizar com 5 anos. O pastor disse, não é irmã Raquel, espere um pouco. Pastor, a Bíblia diz que aquele que crê seja batizado. Eu já creio. Segurou até 6 anos, não teve mais como. A Raquel, filha de Ruth. Então ensinou a palavra, o frutinho está lá, a sementinha ficou lá, o frutinho vai germinar.
Eu hoje olho para a vida da minha mãe, e naquele dia que a igreja estava cheia, eu olhei para a vida da minha mãe ali, ela já não estava mais ali, ela estava na presença do Senhor, mas eu olhei o resultado da semente que mamãe lançou a vida inteira, a semente do bem, a semente do amor, a semente do carinho, da caridade. Uma época que quase ninguém morava na cidade, a nossa casa vivia cheia, amados. Muitos aqui não sabem. Pouquíssimas vezes eu dormi na minha cama. Não eram só parentes, não. Eram parentes dos parentes dos parentes. A nossa casa, nós tínhamos que dar a nossa cama, tá? Tínhamos que dar a nossa cama. Papai só passava o olho. E nós não dormíamos quase na nossa cama. Numa época que não tinha um lugar chamado malária, e que tinha que fazer os exames de fezes, e lá mesmo dava um remédio de vermes, remédios horríveis, umas bolas horrorosas, que mamãe cozinhava aquelas bananas caturas de manhã para dar para aquelas crianças. Meu Deus, às vezes aquelas barrigas volumosas, barrigas brilhosas, filhos de empregado do vovô Constantino. Quantas vezes foram para lá? Quantas vezes? E a nossa mãe nunca disse nada, papai nunca disse nada, nada. Eles trabalhavam em Martins Laje, e ele chegava e eu comia a carne dele, eu levava o almoço dele. Eu comia a carne dele no caminho, olha só. Eu pedi perdão ao meu pai ficou tantos anos sem proteína, eu pedi perdão a ele tanto de pé. Eu levava o almoço dele na Rua do Gás, que eu passava um jeep e levava até Martins Laje, na cidade. Eu abria a marmita e comia a carne dele, porque eu estava com tanta fome. Papai, me perdoa por o senhor ter vivido tantos anos sem proteína. Meu pai, eu comi sua carne toda. Papai, quando o senhor nunca percebeu. Não, minha filha, chegava tanta gente que eu achava que a carne tinha acabado. Ele comia feijão, arroz e saladinha, olha lá. E macarrãozinho, olha lá, e batatinha, olha lá. Ele nunca chegou em casa e perguntou: ué, por que não tive carne? Não deixei dinheiro para carne? Ele não perguntava. Aquilo ali é o nome de Deus. Aquele ali vive o Evangelho. Aquele homem ali vive o Evangelho. Vocês podem olhar para ele, não estou falando de jogar confete no meu pai, não. Porque ele precisa disso. Deus sabe. Aquele homem é um homem de Deus. Porque ser homem de Deus, a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. E nós temos que mostrar, né? Mostrar as nossas obras através da nossa vida. Nós temos que mostrar obras. Se nós temos fé, se nós temos Jesus. Eu já falei demais. Eu queria que a igreja levantasse agora, nós vamos orar. E você vai pensar em cada pessoa da sua família que ainda não tem Jesus. Você vai pensar na semente do Evangelho que foi lançada aqui nesse lugar. Você vai pensar profeticamente em tudo que foi feito aqui por gerações e gerações que já se passaram. Gerações que já estão na glória, mas que você não pode voltar atrás. A Bíblia diz que aquele que olha para trás, que pega o arado e olha para trás, não é digno de Jesus. Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da sua vida. Ele começou a obra e Ele vai aperfeiçoar.